De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Zelar, distribuidora de água mineral, ligue 3454-3330 e também conosco a Proeste Nissan, a Proeste dá negócio, Tiradentes 1268, não é só 0 km não, você tem seminovos multimarcas incríveis, passe na Proeste Nissan. Aliás, essa semana dos namorados, você passa na Proeste Nissan, faz um test drive e ainda ganha convites para o cinema, concorre a jantar. Passe na Proeste Nissan, você vai ver que tem muita novidade para você. O programa Conexão de hoje, batendo um papo aqui com o Dr. Luiz Domingos Melges, professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico neurologista, falando aqui de novidades no diagnóstico e tratamento de doenças neurológicas através da genética. Ele que acaba de chegar recentemente dos Estados Unidos no Congresso de Neurologia e traz essas novidades para a gente. Doutor, a gente foi para o intervalo, você falava que existem algumas outras doenças que vêm atrás aí muito promissoras. Diga aí. Sim, então, nós falamos dessas doenças mais em crianças, né? São as doenças genéticas que a criança já nasce com esse defeito. Além dessas que eu citei, da atrofia muscular espinal, da distrofia muscular Duchenne, agora tem outras doenças, principalmente também em adultos. Doutor, só para fazer é importante falar que essas, por exemplo, essas das crianças, elas não precisam de nenhum gatilho, né? Elas já nascem com isso, né? Diferente daquelas que a gente tem. Isso, então essa já tem um defeito, por isso que eu disse, são doenças genéticas que a criança já nasce. Aliás, isso é importante porque dos estudos genéticos, de você fazer o estudo, né? Só para fazer aqui uma abertura em relação, você pode hoje já, se você quiser saber quais as possíveis doenças que você tem, que você poderia transmitir para sua família, você já pode fazer esse teste, né, do Axon. Você poderia já fazer, até agora nós tivemos um congresso paulista há 2 semanas atrás, de neurologia, e estava um laboratório, eu já tinha visto lá no congresso americano, é a mesma empresa que está agora no Brasil, interessante também, eu tinha conversado com eles lá, e por coincidência estavam no Brasil, né? Eles estão vindo para o Brasil também. E se você quiser hoje, quero fazer um teste para saber quais possíveis doenças eu poderia transmitir, por R$ 7.500 você faz. Você faz. Ainda é um custo alto, mas é possível. E também não é dentro mas você veja, do que você tem à disposição, meu. Você vê, isso há 10 anos atrás era R$ 100.000. Totalmente inacessível. Hoje 7.500. E eu acredito, cada vez mais, daqui a uns 5 anos, deve estar em torno de 2.000, 2.000 e poucos reais. Eu tenho certeza absoluta. E aí, esse exame te traça aí Se você quiser, você vai lá, por exemplo. Ele já faz o estudo faz um screening de você, de todo o defeito genético que você poderia ter. E você poderia transmitir isso para filho ou não, entendeu? A partir disso, algumas doenças já poderia detectar da probabilidade de doenças crônicas que você poderia desenvolver em determinadas fases da vida. Você mesmo. Você mesmo. Quer dizer, e isso já te dá uma condição de trabalhar naquilo que poderia ser um gatilho para desencadear. Que fantástico, hein, doutor? Aliás, abrindo um parênteses... Eu queria 7.500 hoje para fazer isso, hein? Então. Caramba, é muito legal. Que parcela no cartão, viu? É de se pensar mesmo. Não, estou brincando, estou falando brincando, mas eu acho que eles fazem assim. E assim, uma coisa interessante, porque uma das coisas que nós discutimos agora também no Congresso Paulista, com uma mesa que eu fiz parte com o Dr. Nitrini, lá da USP de São Paulo, que ele só faz quadro de demência, Alzheimer, e ele mostrou uma estatística assim preocupante, né, de arrepiar até. Pra você ter uma ideia, os estudos que foram feitos em países super desenvolvidos, e eles acompanharam as crianças que tinham uma escolaridade alta com aquelas que tinham escolaridade baixa, e viram que aquelas com escolaridade baixa, lá na frente, tinham maior propensão em desenvolver os quadros de demência, né, doenças demenciais. Então, se a gente for jogar isso para o Brasil, que é uma coisa extremamente preocupante, questão de qualidade de vida, questão de analfabetismo, questão de analfabeto funcional, que é uma coisa preocupante, né? Se isso realmente acontece lá fora, nós vamos ter uma epidemia. Uma epidemia, que é um negócio assustador. E aí fala, como é que a gente poderia tentar mudar isso para não ter uma epidemia? Aí é o que você está dizendo, qualidade de vida, alimentação, controle alimentar, né, atividade física, que a gente sempre bate nessa tecla de uma importância tremenda, né, eliminar alimentos que poderiam contribuir para essas mudanças em
em relação ao nosso metabolismo. Então, seria a única forma, mas a gente fica preocupado porque eu não vejo nenhuma campanha, né, nenhuma preocupação em relação à população voltada para isso aí, né? Se for uma coisa muito pequena, né, uma coisa insignificante. Então, teria que ter um trabalho em massa na população para mostrar, né, de uma forma clara, olha, você tem assim um risco altíssimo de lá daqui, você está com 40 anos, se você não mudar com 60 anos, você vai ter uma doença gravíssima, né? Então, isso que você falou é extremamente importante. E é isso que a gente está vendo, que está todo mundo lá fora, né, preocupado com essas mudanças que estão ocorrendo e as medicações que estão sendo trabalhadas. Então, vou abrir agora um parênteses para essas doenças degenerativas, no caso, o Alzheimer. Então, eles descobriram que tem uma proteína, um defeito dessa proteína, que ela aparece geneticamente, a gente tem no gene, que alguns mais, outros menos, a probabilidade de desenvolver esse defeito no DNA que vai provocar um defeito nessa proteína dentro do metabolismo da célula, que vai destruir a célula, vai matar a célula. O que eles estão buscando no tratamento? Uma substância que entra e tentaria substituir essa proteína lá dentro da célula. Isso já está, quer dizer, já está em fase 2, 3 de Pro estudos. Alzheimer. Pro Alzheimer. Então já está na fase 2, 3 de estudos. A hora que conseguirem que essa droga entra, né, dentro da célula e bloqueia esse defeito dessa proteína, você controla a doença. Você dá uma brecada. Isso, você breca. Você não evita ela de ainda surgir, não. Ainda não. Então, mas aí que vem o pulo do gato. Ou seja, se você faz um teste e você teria a predisposição para desenvolver a doença, você já fica monitorizado em relação ao momento que se aparece a doença. É a mesma coisa quem tem um câncer. Faça o teste hoje. É o primeiro sinal, você não titubearia, né? Você fala, opa, é isso aqui. Então, por exemplo, a mulher que tem o câncer de mama, hoje ela faz o teste genético, ela sabe que pode ter o câncer de mama, certo? Está descrito lá. Então, você vai acompanhando, né? Se tem a chance, em vez de fazer uma vez por ano, eu faço de 6 em 6 meses, certo? Opa, peguei no início, vou curar o câncer. Então, isso seria válido para qualquer doença. A partir do momento que eu vejo essa predisposição em relação a desenvolver uma doença, eu vou mexer nisso aí. Então, eu faço, já fico preocupado que eu tenho essa predisposição e amanhã tem a droga que vai me ajudar a bloquear essa doença. Eu não tenho a menor dúvida que isso está muito perto. Porque o senhor falou que essa está em que estágio do Fase 2. Fase 2. São quantas fases? São 3 fases, depois faz a liberação para provar que... Para testes e tal. Aí para testes, né? E aí já libera para a população. Isso tudo começa primeiro, para começar a aprovação de uma droga, primeiro você faz em animal, a experiência. Você cria um modelo animal... Mas isso ainda não está, né, no animal? Vai ser não, primeiro faz no animal. Já foi. Já foi para o animal. Primeiro você cria um modelo animal, você usa a medicação no animal, aí você vê que funcionou. Aí você pega os voluntários, as pessoas voluntárias que têm aquele perfil. Aí você começa a usar. Tem a fase 1, fase 2 e fase 3. Então já está nisso. Já está. Então, mais ou menos, a fase 1 vai durar 2 anos para ver como é que estão efeitos colaterais, se está respondendo ou não. Aí tudo bem, passa para a fase 2. Continua sendo avaliado, sempre com o grupo controle junto, para ver se está tendo resposta ou não. E depois vem a fase 3, que é a fase final, para confirmar que a medicação não prejudicou outro órgão, não provocou outra doença e teve uma resposta acima de 50% de eficácia. Então, a partir disso, você aprova a medicação. Cara, então está muito aí, né? Está muito perto, eu tenho certeza absoluta. Isso a gente fala, nós falávamos isso alguns anos atrás, agora você vê que as coisas estão muito próximas. Então, uma época eu falei aqui para você, as drogas que hoje estão assim, cada vez mais crescendo de uma forma assustadora, são chamados anticorpos monoclonais. O que é isso? Anticorpo monoclonal, ou seja, você teria um problema, alguma anticorpo que iria naquela célula, modificaria aquela proteína, né? Isso seria através de um problema, por exemplo, um vírus que você tem contato, alguma coisa, uma infecção que você teve contato, ele entrou na sua célula e mexeu no DNA da sua célula. O anticorpo monoclonal, o que ele faz? Ele vai suprir essa alteração que esse vírus provocou ali, quer dizer,
esse vírus que estava provocando aquela alteração naquela célula, por isso que chama anticorpo monoclonal. É um anticorpo que vai combater aquele defeito inflamatório naquela célula. Deixa eu interromper. Nesse ponto, anticorpo monoclonal, a gente volta para falar sobre isso. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência do programa Conexão, porque agora eu tenho aqui a palavra do Dr. Marcelo Rodrigues, nosso parceiro da querida Oralsim Implantes Dentários, que vem aí trazer a boa informação para a gente também aqui no Conexão. Vamos lá! Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oralsim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima, doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então só se fala muito em uso do fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire as suas dúvidas com a Oralsim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.